Graça e paz, irmãos. Estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. E hoje, em especial, estaremos falando sobre a bênção da reconciliação. Os irmãos que estão participando dessa live estão cientes de que estão dando autorização para que a igreja transmita essa aula pelos canais do YouTube. Então, professor Paulo, uma boa aula. Turma, compartilhem. Temos muito que aprender. Deus os abençoe. Amém. Bom dia, pessoal. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos nesse domingo, que é o Domingo do Senhor, e onde vamos tentar aprender o que é essa bênção da reconciliação. É claro que nós vamos trocar ideia, né? Os irmãos sabem mais do que eu, e vamos trocar ideia. E eu vou pedir à dona Edna que faça uma oração para início da nossa lição de hoje. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Pai amado, por mais esse dia que o Senhor nos concede, Pai, de poder estarmos, Senhor, na Tua presença a cada momento, reunidos com os Teus servos, Pai. Abençoa, Senhor, professor Paulo, que Amém. possa, Senhor, ser abençoado por Ti e trazer a mensagem que nos abençoe também. Abençoa, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Geraldo também está chegando. Bom dia, irmão Geraldo. Bom dia, meu irmão. Tudo. Graças e paz, meu irmão. Graças e paz. Meus irmãos, a lição de hoje fala a bênção da reconciliação. A bênção, nós já sabemos, é aquela prometida por Deus desde Abraão, que seria pai de uma grande nação, e essa bênção seria culminada em Jacó. Mas aqui nós vamos trabalhar a reconciliação. Dentro do dito homem, o ato ou efeito da reconciliação é a reacomodação, ou seja, voltar o que se perdeu entre pessoas. Ou seja, pessoas que têm problemas fazem, então, uma reconciliação daquilo que deixaram para trás, em algum momento. Mas, dentro do âmbito divino, o que é reconciliação? O que nós vamos trabalhar a reconciliação aqui de Jacó com Deus? A reconciliação partiu de Deus. Ele que providenciou a reconciliação. Nós estávamos afastados, ele enviou Jesus Cristo para que nos reconciliássemos com ele. Isso. Né? E temos que aceitar isso, porque só assim nós nos reconciliamos com Deus. Então, o significado dessa reconciliação é: reconciliação implica em estabelecer, por iniciativa de Deus, uma relação sadia com ele. A reconciliação é uma obra da graça de Deus somente possível como consequência da obra de Cristo, que aí Davi acabou de falar. Então, a iniciativa dessa reconciliação com Jacó foi de Deus, não foi de Jacó. Que muitas vezes nós falamos que a reconciliação do pecado tem que partir de mim. É claro que Deus já partiu dele em forma de Cristo, mas eu entendo essa crucificação e aí eu parto agora para pedir o perdão, me humilhar e me reconciliar com Deus. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele estava lá com o sogro, trabalhando com o sogro, Deus falou com ele: volta para a tua terra. Voltar para a terra dele e encontrar quem? Seu irmão. Né? Então, a reconciliação partiu da parte de Deus. Todos os planos, todos os pactos sempre partiram da parte de Deus, não do homem. Isso. O Senhor sempre nos concede a oportunidade de voltarmos à sua presença. Sempre parte dele, porque o amor de Deus por nós é incondicional. Ele não olha as circunstâncias para demonstrar a nós, ao seu povo em especial, o seu amor por nós. Ele sempre nos dá uma oportunidade, mas ele nos educa.
ele permite que experimentemos consequências de erros que praticamos, para que aproveitemos aquela oportunidade, aprendamos com nossos erros, como nos fala um louvor, e nos esforçarmos para nunca mais cometermos aquele erro. Tá certo. Então, Jacó precisou entender que não era a sua astúcia que o faria prosperar. Ou seja, qual foi a astúcia de Jacó? Ele primeiro enganou o irmão com a mãe, aí vai para a terra que a sua mãe falou para ele, que era a terra dos seus parentes. Lá, ele tenta enganar Labão depois dos 2 casamentos, porque negócio da vara, de balançar a vara e as ovelhas nascerem marcadas. Então, Jacó ele tinha na sua mente astúcias para tudo na vida. E é o que muitas vezes nós hoje temos. O homem, até os dias atuais, ele tem astúcias para poder achar que vai vencer na vida. E não é dessa maneira. O primeiro tópico, ele vai falar de uma oração de humilde. Aonde, até que momento, Jacó não era humilde? O que vocês podem falar? O que precisou acontecer para ele ter humildade no coração dele? Depois que ele foi enganado por Labão, eu entendi isso. Depois que ele foi enganado por Labão, ele gostava de uma mulher e casou com a outra, eu acho que aí começou a Deus trabalhar no coração dele. O coração dele acho que já começou a trabalhar quando ele tem aquele primeiro encontro, quando ele vai para a terra de Labão. Ali ele já tem aquele primeiro encontro com Deus. Mas ali, quando Labão engana ele, aí ele fala, poxa, eu fui enganado como eu enganei meu irmão, e junto com a minha mãe. E aí, depois, ele tenta enganar Labão. Mas precisou Deus trabalhar Jacó quanto tempo na terra em que ele estava? 20 anos. 20 anos. Então, Jacó, ao sair da sua terra, ele tinha o quê? 40 anos. Com 20, 60. E aí ele vai voltar para encontrar seu irmão com 60 anos. Então, o autor diz o seguinte, 20 anos se passaram desde que os 2 irmãos se viram pela última vez. E agora? O que fazer? O que ele se preparou nesses 20 anos para ter um reencontro com o seu irmão? O que os irmãos se preparariam para ter esse reencontro? Fala, irmão Geraldo. Irmão Paulo, aquilo que eu falei é o fato que eu falei no início. Deus permitiu a Jacó passar pelas experiências de engano. De enganador, ele passou a ser enganado. Então, ali, ele viu como é difícil. E, quando ele retorna, ele não precisaria, porque o Senhor mandou que ele voltasse. É a insegurança humana, limitação humana. Mas ali, ele com seu irmão Esaú. Fugiu. Esaú, ele teve o medo, mas ali eles selaram a reconciliação. Então, eles passaram a olhar um para o outro como se víssemos, como se ele visse a pessoa de Jesus Cristo. Tá, então, Deus manda Jacó voltar. Ele teria que ter confiado. Sim. Que nenhum mal aconteceria. Mas ele trazia na mente 2 problemas. Qual era? Ou seja, o primeiro inimigo, que era a injustiça que ele fez com o irmão, ele e a mãe. E o segundo era a sua própria consciência acusadora. O que significa consciência acusadora do homem? O que vocês acham? Quando o homem faz alguma coisa errada, né, e passam-se os anos, na hora ele não se arrepende, depois ele fica batendo na consciência. Culpa, né? Eu fiz aquilo e eu preciso me mudar. Mas ele Sim. não... Muito bem. Tanto a Vilma como a Márcia responderam corretamente. Agora, quando foi que isso começou? Quando é que o homem entendia que ele tinha na consciência a culpa dos seus erros e precisaria melhorar? Quando é que isso começou? Isso. Quando é que isso começou na vida
na vida de Não, do Jacó? homem. Não, Na do vida homem. do homem? Do Ah, homem. depois da caída do Éden. Ah, muito bem. O homem No próprio pecou lá no paraíso, né? Éden, Isso, e ele justamente. correu. Ele É, foi eu- correr e viu que ele estava nu. Aí a Isso. consciência dele trouxe para ele que ele estava em pecado. Isso. Eu vou ler aqui para vocês como isso se deu. Quando Deus criou o homem e o fez livre, porém o próprio homem, se fez cativo quando desobedeceu uma ordem de Deus. Então o homem ali começa a se tornar cativo dos seus erros. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Logo, isso está lá em Gênesis 3:3. Logo, o homem desenvolveu uma consciência que o acusa, que o lembra de sua transgressão, e este sentimento de culpa faz com que tomasse a decisão de se esconder de Deus, provando que o pecado nos afasta do Senhor. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, ou seja, os nossos erros nos separam de Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está lá em Isaías 59:2. Então, esse problema que vem lá do Jardim do Éden, traz agora na consciência de Jacó. Poxa, eu enganei meu irmão, eu fiz o que era errado, e agora como eu vou me encontrar com ele? Com que atitude eu me encontro com ele? Então, o autor fala, o escolhido de Deus tinha chegado finalmente ao momento de encarar as consequências dos seus pecados. Como é que a gente encara as consequências dos nossos pecados nos dias atuais? Nos dias atuais, é orando, se humilhando, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão, se possível, a pessoa que nós ofendemos. É essa maneira de encarar. Isso foi essa maneira que Jacó fez. Ele se humilha em oração a Deus, pedir a Deus que o ajude nesse momento, já que ele falou, Jacó, retorna à sua casa, ele agora entende que ele não podia por si só resolver o problema, ele teria que entregar nas mãos de Deus. Então, quando eu estou errado, estou em pecado, eu preciso entregar os meus erros na mão de Deus e me humilhar, pedindo a ele orientação de como resolver. Foi isso que Jacó fez. Concorda, os irmãos? Ou querem acrescentar? Pode falar, irmão Geraldo. Paulo, esta é a única maneira de nós termos um coração que não nos condena. Uhum. É a única maneira de nós termos um coração que não nos condena. Isso. Momento em que nós podemos deitar em nosso leito e dormir com a segurança da paz que excede o entendimento e que o Senhor nos dá. Isso. A nossa alma descansa no Senhor, nosso espírito produz a banha-raiz da nossa fé e nos dá a paz e a segurança que tanto necessitamos. Correto. E aí, o que acontece? Pode falar, Márcia. Não, só... Davi, só um minutinho que a Márcia vai falar, depois eu te dou a palavra. Deixa ela falar primeiro. Ele confiou na promessa de Deus, né? Gênesis 32:9, ele disse, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Então, ele, pela fé, confiando na promessa, lembrou da promessa e resolveu voltar. Isso. Porque Deus falou, far-te-ei bem. Assim, então, temeu, né? Mesmo com medo. Isso. Isso aí. Fala, Davi. Mesmo assim, ele temeu, né? Porque tanto tomou uma providência dele mesmo. Porém, obedeceu. Não sei se é medo ou coragem. Ele obedece no primeiro plano, né? Mas no meio do caminho ele começa a ficar angustiado de como vai encontrar o irmão. Então, ele entendeu o chamado, como a Márcia falou, mas ele também entra na situação da consciência, que é o Davi falou. Ele temeu. Ele não foi 100% objetivo naquilo que Deus falou. E aí, o que ele faz? Deus, então, a preparação imediata, o Senhor tinha feito aparecer a Jacó anjos de Deus. Ou seja, Jacó percebeu a sua presença em grande número. E ele, então, começa, Deus, trabalhar com ele a própria presença para que ele fique, então, seguro. E aí ele fala, este é o exército de Deus. O poder de Deus estava sobre ele, ao seu redor, naquela viagem. Então, Deus estava todo o tempo dando a ele condição de ele confiar na palavra. Coisa que ele
em um momento ele temeu. Aí nós vamos ver uma situação bem aqui colocada, e que o autor faz o seguinte, ó, Jacó ainda tentaria o uso de presente e a astúcia com Esaú. O que ele queria fazer com isso? O que seus irmãos acham? Ele queria comprar Esaú, comprar, como é que é, o perdão de Esaú com presente. Isso. Só que Deus já tinha trabalhado também no coração de Esaú, porque Deus, quando ele faz uma obra, ele faz completa. Já tinha trabalhado também no coração de Esaú, que quando eles fossem se encontrar, que não houvesse mais astúcia, tanto que Esaú não quis nada do que ele levou. Correto. E o autor ele fala o seguinte, ó, em alguns historiadores, vem nesse gesto uma nova tentativa de suborno. Ato ou efeito de subornar, comprar, corrupção. Então, Márcia falou que ele entendeu a colocação de Deus, ele foi para a terra. Aí Davi coloca, mas ele, mesmo assim, ele não acreditou piamente. E não acreditou, ele tenta, então, levar presente para agradar o irmão. Então, alguns autores entendem que ele estava tentando subornar o ego de Esaú para que Esaú não intentasse nada contra ele e contra as suas famílias. Pois, lembra vocês como é que Jacó saiu da sua terra quando ele foi para a terra onde vivia o seu sogro Labão? Ele foi com o quê? Foi com o cajado dele só. Ele só foi com o cajado. A roupa que estava no corpo e o cajado. E a roupa do corpo. Isso. Então, em 20 anos, Jacó prosperou. Ele tinha agora 4 mulheres, servas, 2 servas, filhos e um rebanho vasto. 12 filhos. Então, em 20 anos, olha como Jacó prosperou. Mas como é que Jacó prosperou? Porque Deus o ajudou. Porque Deus estava com ele. Mesmo ele tendo astúcia, mas Deus estava com ele. E aí ele tenta dessa mesma astúcia para com o irmão. Só que o irmão também tinha prosperado. Tinha esposas, tinha gado, tinha família, e não quis nada daquilo. Mas Jacó, ele se preocupou em querer agradar o irmão para que não houvesse um problema de guerra. Tanto é que ele faz o seguinte, ele pega aquele grupo, ele divide 2 mulheres para um lado, 2 mulheres para o outro, os filhos de cada uma, metade dos seus animais para cada lado, metade dos seus servos para cada lado, e falou o seguinte, se caso meu irmão tentar contra um grupo, o outro ficará salvo. Então, nós vemos nesse sentido que a confiança de Jacó em Deus não era total. Podemos ver o gesto de Jacó como uma demonstração de boa vontade para com o irmão, a quem havia prejudicado tanto no passado. Então, o problema de Jacó estava na consciência. Ele prejudicou, ele achava que agora o irmão poderia prejudicar ele também. Então, esse é o erro que, quando a gente comete, a gente está levando ele como se fosse um morto-vivo dentro de nós. A gente precisa desovar esse morto, humilhar perante Deus, pedir perdão a Deus, é o que Jacó fez. Então, aí o autor ele chama aqui a atenção do seguinte, neste ponto, para a oração de Jacó, naqueles momentos de ansiedade, né? Jacó já estava ansioso, então ele precisa orar. Aí ele fala, peço-te que me livres da mão do meu irmão Esaú. Então, ele dá nos... Vou fazer uma pergunta. O Jacó simplesmente teve a sua consciência pesada ou simplesmente também enfrentava uma batalha espiritual? Eu entendo que as duas, irmão Geraldo. Porque é o seguinte, existe um fato. Quantas vezes nós estamos em casa assim tranquilo e vem à nossa mente coisas erradas que nós fizemos no passado. Uhum. E nós precisamos refletir para ver se aquele erro que vem à nossa memória naquele momento é um erro que Deus precisa que eu conserte com ele ou, muitas das vezes, o acusador. Então, existe um conflito espiritual. E quantas vezes, irmão,
o inimigo traz à nossa lembrança acusações, e como nós falamos com ele, né? Que conforme Romanos 8, nenhuma acusação há para quem está em Cristo Jesus. Então, é isso. Existe uma batalha espiritual. A insegurança do homem, fortalecida pelas acusações do inimigo, faz com que a pessoa tema, mas esse temor precisa ser banido da nossa mente através de uma oração, como Jacó fez, somente depois que ele orou ao Senhor. Isso. E pediu a oração, pediu a proteção divina, é que ele pôde ter esse encontro com seu irmão. Isso. Nós podemos entender que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por vezes, existe a luta entre o espírito e a carne. E a gente precisa ter a consciência realmente do erro que nós temos. Nesse ponto aí da oração, existe um episódio lá no Vale do Jaboque. Qual foi o episódio que aconteceu ali? Houve ali o quê? Um combate entre Jacó e quem? E o Senhor. Jacó e o Senhor, antes de Jacó e o anjo. Deus. Tá. É claro que não era o próprio Deus, né? Então, Jacó luta com o anjo do Senhor, ou seja, uma teofonia. O que é teofonia, irmãos? Nós já até falamos disso em lições anteriores. A teofonia, ela é o seguinte, um substantivo feminino, religião, aparição ou revelação da divindade, manifestação de Deus. Ou seja, Deus estava se manifestando naquele anjo, naquele momento, brigando com Jacó. Aí eu pergunto, Jacó tinha condição de vencer um anjo? Não. Porque a luta foi a noite inteira. As forças dele não aguentaria meia hora na luta com um anjo. Mas essa luta, irmão, não foi luta braçal, não, foi luta espiritual, não é isso? Ah, sim. A pessoa não teria uma condição, né? E aí, o que aconteceu para que Jacó largasse o anjo? Ele falou... Deus liberou, né? Porque... Não, o anjo tocou na juntura da coxa dele e ele ficou manco. E aí ficou manco. Isso então, que era um sinal? O que os irmãos acham? Um sinal que Deus o tinha abençoado. Isso. Então, aquele lugar ficou chamado como Peniel, ou seja, Deus face a face. Então, Jacó fala que aquele lugar chamado Peniel, ele tinha encontrado Deus face a face. Mas a gente sabe que não é o próprio Deus que estava ali, e sim um anjo do Senhor se retratando pelo Deus, porque Deus não poderá ser visto pelo homem em pecado. Após a nossa morte, o corpo justificado, então nós encontraremos com Deus, né? Então, o fato de que Jacó prevalecera sobre anjos não significa a falta de força física. Posto que ele deslocou a coxa de Jacó, de maneira que ele ficou permanentemente defeituoso. Qual foi o objetivo desse encontro entre o anjo do Senhor e Jacó no Vale de Jaboque? Tem um objetivo. Ele mudou o nome de Jacó para Israel? Ainda não foi nesse objetivo aí, não. Teve um objetivo antes. Nós estamos falando que Jacó ainda estava arraigado materialmente na sua consciência, nos seus problemas. Ele precisaria ter uma modificação. Qual seria essa? Nesse encontro. Qual seria o quebrantamento que Deus queria fazer com Jacó? Ivonete já tinha falado um pouquinho antes. E dizer, como parte do processo de fazer dele um vaso útil. Também, mas ainda precisaria uma palavrinha aí que eu gostaria que os irmãos falassem. Era o quebrantamento. Para que ele abandonar a autoconfiança. Ainda não. Seria o quebrantamento espiritual, porque aquele fato não seria o quebrantamento físico, mas Jacó teria que ser quebrantado espiritualmente como parte do processo de fazer dele um vaso útil. Aí sim.
Então, os irmãos, se eu não sou quebrantado espiritualmente, eu não conseguirei ser um vaso útil na mão de Deus, porque sempre eu terei as minhas posições materiais na frente da espiritual. E isso não é o correto. O correto é a espiritual na frente da material. Então, esse foi o objetivo desse encontro com Deus nesse vale junto a Jacó. Então, Jacó abandonou a autoconfiança e descansou no favor da bênção de Deus, como sugere a mudança aí também do seu nome. Mudou de Jacó para o quê? Israel. Significa o quê? O que significa a palavra Israel? Homem que luta com Deus ou homem que vê Deus. Isso, homem que luta com Deus ou homem que vê Deus. Mas, mais uma vez, eu digo aos irmãos que não foi o próprio Deus que estava ali lutando com Jacó, e sim um anjo. Então, Israel literalmente significa quem luta com Deus, mas toma o sentido de um príncipe que luta em intercessão com o Senhor, como disse Salomão. A bênção do Senhor enriquece e sem trazer dor alguma. Então, esse foi o objetivo de Deus. Ele tinha que modificar Jacó do lado material para o lado espiritual. Precisou, então, um anjo tocar na sua coxa para ele ficar manco. E ele entender que aquele momento ele teria que ser transformado, porque até então ele não estava totalmente transformado. E nós vamos ver ainda no decorrer da lição que Jacó erra novamente numa situação aqui. Bom, segundo ponto aqui, a bênção renova as relações. O que os irmãos entendem por relações? Ou que relação seria essa? Seria Jacó com quem? Com Esaú. Sim. E mais o quê? Reconciliação com o irmão, porque pelo mal que praticamente tinha feito ao seu irmão. Mas, na minha opinião, Esaú não tinha direito nenhum. Falando dessa palavra do Davi, a gente sabe que o escolhido de Deus era Jacó, não era Esaú. Mas Deus tinha já o plano para colocar Jacó como a descendência de Abraão para dar continuidade a Israel. Não seria Esaú o primogênito. Mas a mãe de Jacó, junto com Jacó, queriam dar um jeitinho. A mulher, novamente, queria dar um jeitinho na história. Né? Aí acontece todo esse problema. Então, Deus precisou resolver, modificar todo o seu objetivo ali e restaurar essa situação. Tá? Mas o abençoado para a primogenitude, para dar continuidade, era o próprio Jacó. Aí aqui o autor fala o seguinte, abençoado por Deus, Jacó então vai ao encontro do seu irmão. Em vez de punhos em rios, ele estava com braços abertos. Então, para ter uma nova relação, ou seja, uma relação que há 20 anos estava perdida. Ou seja, há 20 anos ele tinha o medo de se encontrar com seu irmão. Pode falar, irmão Geraldo. Nós observamos nessa passagem 2 fatos importantes de Deus. Para que Jacó... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Para que Jacó se reconciliasse com seu irmão, primeiramente ele teve de ter uma reconciliação com o Senhor. Sim. Primeiramente, uma reconciliação com o Senhor. Para então também se reconciliar com seu irmão. E uma lição que nós precisamos ter para a nossa vida pessoal, mas de comunhão com o Senhor, é de aproveitar as oportunidades que o Senhor dá. Bênção não se dispensam, se abraça. Bênção não se dispensam, se abraça. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade por falta de discernimento do Espírito de conquistar uma bênção, nos abraçar essa bênção. Então, nós precisamos viver sempre com o sentimento, primeiramente, de harmonia e comunhão com o Senhor, para depois, sim, desfrutar da graça, da maravilhosa graça e paz do Senhor em nossa mente e em nosso coração. O senhor está certíssimo, irmão Geraldo. Primeiro, realmente. E o que acontece? Esse encontro no Vale de Jaboque foi justamente
para renovar essa bênção, que Jacó estava esquecido. E aquele encontro com o anjo, aquela briga para quebrantá-lo espiritualmente, era para fazer justamente isso. Para que, então, ele, após ser abençoado por Deus, ele foi só ao encontro do irmão. Aí agora ele já não ia com aquelas atitudes anterior, com medo, quem dá presente. Ele agora ia modificado espiritualmente. Tanto que o autor diz o seguinte, que a bênção do Senhor havia quebrantado a ambos. Porque quando Jacó chega e abraça o irmão o abraça também. E aí todo aquele pensamento de Jacó é quebrantado lá no encontro com Deus no vale. E agora ele traz essa bênção para o irmão. E na reconciliação, as relações são renovadas. Tá? E aí, Jacó parte para onde? Né? Ele foi para Siquém. Eu não estou lembrando o nome da cidade. Isso. E aí... cidade total. E aí, Deus queria que ele fosse para Siquém ou para Betel? Betel. Ele queria que ele fosse para Betel, né? Isso. E ele foi para Siquém. Aí, o que isso acontece? Desobediência. E desobediência tem preço. E preço, alguma coisa vai acontecer. E aí, o que aconteceu lá em Siquém? O que aconteceu em Siquém é que a filha dele foi violentada, né? Nessa parte aí, a filha dele foi... Isso aí, pode continuar, irmã, isso aí mesmo. Foi violentada, os irmãos acabaram entrando em guerra com aquela família, com aquelas famílias, né? Trouxe um problemão. Aí, depois desse problema, ele resolveu obedecer e foi para Betel. Se ele tivesse ido para Betel direto, não teria acontecido isso. No grego, na palavra humilhação, porque Diná, que é a filha, você vê o seguinte, só nasceu uma mulher. Não, mulher? Só nasceu essa mulher, Diná. Não teve, o resto tudo foi homem, que foi as 12 tribos, o chefe das tribos. Só nasceu uma mulher. Quando Jacó chega com a sua família em Siquém, diz os autores, aí eu fui pesquisar, que a palavra na tradução não é estupro, e sim humilhação. A família foi humilhada, o clã foi humilhado porque teve uma violação. Mas os autores entendem que essa relação foi uma relação consentida. Por quê? No tempo da negociação, Diná estava onde? Ela estava em casa, né? Não, estava não. Ela estava na casa de Siquém, no Palácio de Amor. Estava lá na casa deles. Se você é estuprada, o que você faz? Você corre para casa para falar com os seus parentes o que aconteceu, para ir para o médico, levar para o médico, para fazer exames, porque você não sabe como é que aquilo aconteceu. Mas não. Diná ficou na casa de Siquém. Ora, então, isso não foi um estupro totalmente. Foi algo consentido. Eles já se namoravam, já se gostavam, mas, em função de serem tribos diferentes, não havia, talvez, o consentimento. Então, eles se conceitam em ter a relação íntima, e aí, sim, depois, eles vão lutar para que haja esse casamento. E qual foi, quando Amor vai pedir a mão de Diná em casamento a Jacó, qual é a recomendação da família de Jacó para a correlação a Amor e Siquém? O que teria que acontecer com aquele povo ali para que esse casamento se realizasse? Eles teriam que ter sido circuncidados. Isso. Haveria uma circuncisão. E eles sabiam o que é isso? Não. O povo de Siquém, não. Não. Ele não tinha a menor ideia, porque isso era uma determinação do povo de Israel. Com Abraão, começou lá em Abraão e vem seguindo. O povo de Siquém não sabia. E o camarada, porque gostava muito de Diná, resolve fazer isso. Agora, eu vou dar um parente aqui, depois vamos voltar à circuncisão. Diná, ela foi ouvida em algum momento? Não. Não, ninguém perguntou nada. Ela é mulher, ninguém queria saber da opinião dela. Então eu vou trazer para os dias atuais. Hoje é domingo. Vamos dizer que nós não estivéssemos na pandemia. Na casa de Davi e Ivonete, os filhos todos viriam, os netos. Vamos dizer que daria umas 10 pessoas para almoçar. Ivonete correu, fez uma macarronada com frango. Lasanha.
lasanha, e aí você suja 3, 4 panelas, você conta os pratos. Aí, quando acaba aquele almoço, todo mundo alegre, quem que vai para a pia lavar as panelas, Ivonete? Geralmente é a dona da casa. É a mulher. Não é a Não é mulher? errado, tem aqui os convidados. E os homens vão fazer o quê? Vão descansar. Vão descansar, vai engordar. Vão para frente da televisão, tomar um café, ver um jogo se estiver aparecendo. Então, a mulher, se os irmãos verem, a mulher sempre foi injustiçada desde aquela época até os dias atuais. Isso é É machismo. verdade. Pedir tudo Parabéns, nas meu mãos. irmão. Pedir tudo nas mãos da Parabéns, esposa. Isso. Ó, tá vendo? O Geraldo fazia isso. Ele pedia tudo na mão da esposa. Ó, me traz o almoço, me traz o café, me traz o lanche. Isso é o machismo, irmão. Então, desde aquela época já existia isso. Diná não foi ouvida, Diná não falou se gostava ou deixava de gostar do camarada, e os irmãos a deixaram em segundo plano. Aí, o que acontece? Ele ficou parente. Isso é trazido até os dias de hoje, né? As mulheres não têm. E muitas vezes, aí agora eu vou jogar um pouquinho de culpa em cima de vocês. Vocês concordam com essa situação. Vocês fazem essa situação acontecer. Eu lembro da minha mãe. O meu pai esperava a minha mãe levar o prato de comida pronto na mesa. E quando eu estava visitando a minha mãe, aí ela falava, Paulo, o que você quer que eu faça? Mãe, pode deixar que eu vou fazer. Já basta só estar tratando do meu pai. Deixa que eu vou fazer. Eu aqui em casa, eu vou lá para ela, eu faço, juro, bota a comida na mesa. Mas eu vou fazer o prato, eu vou lavar minha louça. E tem o seguinte, aqui em casa tem o seguinte, quem suja, lava. Não tem essa de ficar jogando só as coisas lá na pena. Então, a mulher, ela também tem culpa nessa situação, porque ela consente com essa situação. Se Diná não teve voz ativa, Diná não falou. Aí, o que acontece? Os camaradas foram circuncidados. É claro que se você vai cortar um prepúcio, você vai ter uma inflamação, você vai ter dores. Ora, com dores, com febre, quem é que levanta da cama? Ninguém. Só mulher, homem não. Verdade. Tá certo, Ivonete. Tá bom. Então, um ponto para Vamos ter vocês. uma coisinha não para mais nada, né? Realmente. Ter febre, o cara não levanta nem amarrado da cama. E a mulher tem que levantar, porque tem que fazer o café e tem que fazer o almoço, né? Tá vendo? A injustiça. Aí os camaradas em dor... Mulher é igual bombril, tem 1.001 utilidades. Concordo com a senhora. Então, os camaradas em dor não podiam fazer outra coisa até que aquela dor passasse, aquele momento passasse. Então, o que Levi, acho que foi Levi e Rubens, se não me falha a memória, fizeram o quê? Foram lá na encolha e mataram os dois, o pai e o filho. E mataram mais E quem? outros, mais alguém, né? Mataram todo mundo, mataram todos os homens daquela cidade. Aí levaram os jumentos, os bodes, as cabras, as ovelhas, todos os despojos dali. Saquearam, né? Saquearam a cidade toda, né? Saquearam tudo. Isso tudo por causa de um engano, porque eles enganaram o povo para cometer aquele ato. Então, foi Simão e Levi. Eu botei Rubens, é Simão e Levi. Agiram traiçoeiramente contra... Hã? Eu acho que foi Levi e Rubem. Não, foi Simeão e Levi. Está aqui na lição. Aqui está Simeão e Levi. Isso. Agiram traiçoeiramente contra um pacto feito com esse grupo. Ou seja, eles fizeram um pacto de concordarem com o casamento e ali se darem em casamento com as mulheres daquele local e com as suas mulheres. Os rebanhos seriam misturados, eles iriam ter uma terra para fazer comércio. E o povo de Siquém entenderam e concordaram com o pacto. Então, eles enganaram aquele povo. Depois que os camaradas estavam doentes, eles mataram todo mundo. Quer dizer, um erro total que eles fizeram e que foi repreendido por quem, primeiramente? Por Jacó, né? Não, Meu primeiramente pai. foi por Deus. Por Deus. Tanto que nós vamos ver lá em Gênesis 49, de 5 a 7. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui para os irmãos.
Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, no seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Tá? Aí o que Deus faz? Com isso, ele tira a primogenitude de Simeão e Levi. Esse foi o primeiro problema que aconteceu com eles. Pode falar, irmão, no geral. Meu Paulo, dessa passagem podemos aprender uma lição. O mal nunca age de forma improvisada, sempre de forma premeditada. Então, eles premeditaram tudo para depois fazer o mal que fizeram. Isso aí. Ao seu povo. E assim nós precisamos ter cuidado. Agora, nós aprendemos em lições passadas, em especial na passagem de Noé, que o Senhor fala a Noé, ser dominador. Então, nós precisamos dominar os pensamentos que muitas vezes vêm à nossa mente, e sentimentos que nós tenhamos no coração. Dominar, não permitir que nenhum mal nos alcance em relação ao nosso próximo. Mas nós precisamos ter certeza. O mal nunca age de forma improvisada. Então, nós precisamos ter cuidado com aqueles que nos cercam. Deus sempre nos dá o livramento, mas ele nunca age de forma improvisada. Existe sempre uma premeditação. E nós precisamos estar atentos a esse cuidado e estar atentos a essas situações, deixando sempre nossa vida na mão do Senhor, porque é Ele quem vai nos livrar. Amém? Correto. Amém. Então, vocês viram o que aconteceu por um erro de Jacó. Em vez dele ir para Betel, ele foi para Siquém. A filha teve um relacionamento fora de um casamento, desgraçou a menina. Dessa situação, houve um pacto dos irmãos com o povo dali. Esse pacto foi violado porque eles mataram todo mundo e pegaram os despojos e levaram para casa. E aí Jacó, então, falou o seguinte, aí está o outro problema. Vocês agora me deixaram numa situação difícil, porque esses outros povos daqui vão se juntar contra nós e vão nos matar. Mas eu vou trazer um outro problema para Dinar. Morrendo aquele camarada que queria refazer aquela situação, queria dar um casamento a Dinar, Dinar agora ficou o quê? Uma viúva morta. Porque ela ficou desgraçada. Qual era o homem daquela época que queria casar com Dinar, sendo ela não mais virgem? Naquela época, ninguém. Hoje em dia, essa situação já não está muito em voga. O clã machista daquela época não permitia isso. Aí matam o camarada, o Siquém, matam a família toda de amor, e agora Dinar. Então, olha mais um problema que aconteceu. Aí depois a gente não vai ver mais nada sobre Dinar, mas Dinar agora se torna uma morta-viva. Ela ia trazer sobre os seus ombros uma situação terrível. É claro que ela errou. Quando ela vai para o campo, caminhar, naquela época isso não podia existir. Uma mulher sozinha andando nos campos. Então, aquilo já era uma coisa premeditada entre ela e Siquém de ter um relacionamento. Mas o erro dos irmãos trouxe a ela um problema maior. Ela agora, com quem ela casaria? Bom, disso tudo, Deus ainda não se esqueceu de Jacó. O que ele faz para Jacó agora? Jacó, o que fala Deus para Jacó para resolver esse problema? Não me lembro. Para onde Jacó tinha que ir? Para Betel. Para Betel. Então, quando ele toma a atitude de ir para Betel, novamente existe a reconciliação da bênção, porque aonde estava, a bênção não existiria. Até porque
olha a atrocidade que os filhos de Jacó tinham tomado. E depois que Simeão e Levi fizeram isso, o restante dos filhos foram lá para pegar as coisas. Então, todo mundo ficou envolvido nessa bagunça aí, nessa situação totalmente diferente daquilo que Deus tinha colocado. Mas, mesmo diante de tudo isso, Deus não se esqueceu de Jacó e renova a bênção quando Jacó, então, chega a Betel. E o que então faz? O retorno de Betel trouxe mudanças profundas em sua vida. Deus mudou-lhe o nome. Deus renovou com ele a promessa feita lá com Abraão e a Isaac. Como crentes de Jesus Cristo, devemos a cada dia retornar à nossa primeira experiência com Deus. A primeira experiência que Jacó já tinha tido foi quando ele passa o Jordão, que ele tem a primeiro encontro, que é justamente Davi, e os anjos descem dos céus na escada. E essas experiências a gente precisa estar trazendo. Aí, em Betel, ao dar o nome àquele lugar de El Betel, que significa o Deus da casa de Deus, não, significa o Deus da casa de Deus. Podemos entender que, para Jacó, Deus era mais importante do que o lugar de sua revelação. Isso nos traz a entender que não necessitamos andar de igreja em igreja, como tem acontecido no dia de hoje. As pessoas acham que, por mudar de igreja, vai encontrar algo melhor, porque a própria igreja somos nós. Nós somos o santuário de Deus. Nós precisamos entender a primeira experiência que nós tivemos com Deus e tentar andar nesse caminho, porque muitas vezes a gente falha no meio do caminho, como Jacó aqui falhou várias vezes. Mas, mesmo assim, Deus não esqueceu de Jacó. Deus sempre estava com Jacó. Então, ele renova a bênção quando Jacó volta para Betel. Ele encontrou Jacó dormindo sobre uma pedra em Betel. Encontrou Davi, aí são as coisas, atrás das muralhas, e por aí vai afora. Então, há as primeiras experiências que nós precisamos ter e mantê-las para com Deus. Irmãos, essa é a nossa lição de hoje, quando fala sobre a bênção da reconciliação. Então, a bênção, ela continuou após toda essa tragédia lá em Siquém, quando, então, Jacó volta para Betel. E ali, então, começa a prosperar. E aí isso já vai ser pano para a próxima lição, ou para lições vindouras, onde ela vai falar dos desencontros familiares. Olha bem, problemas familiares que nós temos nos dias atuais. Então, meus irmãos, nós já estamos chegando a 10h06, e estamos aí terminando nossa lição. Alguém quer falar mais alguma coisa ainda? Irmãos, Paulo, esse texto é muito importante para nós entendermos uma necessidade que nós, como povo de Deus, temos. É de sentir que só em Jesus podemos viver em comunhão com os irmãos. Essa reconciliação de Jacó com Esaú é uma reconciliação que nós precisamos ter também entre os irmãos. Isso. Nós precisamos olhar para o irmão ou para os irmãos e ver que não existe mais barreira nenhuma a ser vencida, porque a barreira que já foi vencida pelo laço de amor de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por mais uma lição que podemos compartilhar experiências de vida, experiências de bênçãos que Deus tem nos transmitido. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia tão maravilhoso que está nos dando. Queremos te agradecer pelo momento em que podemos estudar a tua lição, estudar a história do teu povo, que hoje também somos do teu povo, Israel. E queremos te agradecer, Senhor Deus, porque tu tens se mantido fiel para conosco. As tuas bênçãos são indivisíveis, as tuas bênçãos são perpetuadas no tempo. E hoje nós também temos condição de participar dessas bênçãos. Eu desejo com os teus filhos que aqui estão presentes, com aqueles que não puderam, que tu possas estar abençoando a todos, e seja com o culto daqui a pouco. Isso nós pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.